Ora viva, muito bom dia no ar e consigo a edição segunda da semana do Manhã Girassol. Hoje é terça-feira, desde março de 2026. Nas próximas 2 horas estaremos aqui com toda a atualidade que marca o país e o mundo. Eu sou a Iracema Arnaldo e comigo está uma vasta equipa que se desdobra dentro e fora das nossas instalações para fazer acontecer o matinal da TV e da rádio também. Mas não nos limitamos apenas no convencional. Siga-nos nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube. Bom dia e bem-vindo. Bom dia, Girassol. E vamos conferir como despertou Luanda nesta terça-feira. Vamos à rua pela primeira vez com o Centro Integrado de Segurança Pública para dar-lhe a ver o movimento rodoviário em algumas vias da nossa cidade capital. E vamos começar na via de Cacoaco. O movimento rodoviário neste exato momento é carregado para aqueles que deixam a vila de Cacoaco e seguem em direção à zona da Petrangol. Vão passar pela zona do Goma, comarca central de Luanda. Vão desviar para pegar a zona do Porto de Luanda ou vão pegar a estrada direita do Sambizanga, passando pela rua Ndunduma. Está favorável o movimento rodoviário para aqueles que saem destes pontos que eu fiz referência e seguem nesta altura em direção à vila de Cacoaco, vão à província do Bengo. Estamos agora na Avenida Fidel Castro, no desvio do Zango. O movimento rodoviário, pelo menos aqui onde conseguimos ter acesso com estas imagens que nos são cedidas em tempo real pelo Centro Integrado de Segurança Pública, está favorável para aqueles que saem da zona do 11 de novembro e vão em direção a Cacoaco ou desviam para pegar então a província já do Icoli-Bengo, tendo em conta a nova divisão político-administrativa. No sentido oposto, por aquilo que nós conseguimos observar, o trânsito está favorável, não há engarrafamento, não há congestionamento. Nesta altura, a mobilidade completamente facilitada. E não está facilitada a mobilidade aqui agora na Diolinda Rodrigues, principalmente para os automobilistas que circulam no sentido Vila de Viana, em direção à província de Icoli-Bengo. Observamos nas imagens um movimento intenso de viaturas e também de cidadãos nesta altura na paragem, aguardando por um meio de transporte para se dirigirem então aos diferentes destinos. No sentido oposto, aqui, para aqueles que nesta altura vão em direção à zona do Largo 1º de Maio, o movimento rodoviário não está tão fluido, mas também não está tão carregado nesta altura. É um anda para anda, mas sem complicar tanto a vida de quem nesta altura risca o asfalto aqui na Diolinda Rodrigues ao pé da Angomarte. Mudança de via. Estamos de regresso à Avenida Fidel Castro, agora ao pé da Escola Serra Vandunem. O movimento rodoviário está facilitado nos dois sentidos. Não há engarrafamento, não há congestionamento. Nesta altura, os automobilistas circulam sem constrangimentos, sem engarrafamento, sem um trânsito carregado, como tem sido habitual sempre que passamos aqui neste ponto da nossa cidade capital. Temos mais uma via para dar-lhe a ver nesta manhã. Regressamos à Diolinda Rodrigues, agora ao pé da Shoprite. O movimento rodoviário é difícil para quem desta altura ruma em direção ao Largo 1º de Maio. Um anda para anda. As coisas já estão complicadas neste ponto que é de resto um dos mais complicados em todas as manhãs, sempre que passamos por aqui. E para aqueles que vão em direção a Viana, o movimento rodoviário é favorável, recomendamos. E temos mais uma via para dar-lhe a ver, para dar-lhe a ver melhor, estamos na Pedro de Castro Vandunem-Loi, precisamente na Vila do Gamé, onde o trânsito faz-se bem, tanto para aqueles que deixam nesta altura a zona do Golfo 2 e vão em direção ao Futung, e os que saem do Futung e vão para o Golfo 2. Está nesta altura o trânsito completamente descongestionado, recomendamos para todos aqueles que vão passar por este ponto por agora, não é? O trânsito é aquela coisa que num momento está favorável e no outro já está engarrafado, mas por esta altura, quando são 7:06, em todo o espaço nacional, recomendamos a mobilidade rodoviária na Vila do Gamic. Deixamos a rua, vamos conferir as primeiras páginas dos jornais nacionais e internacionais.
Jornal de Angola, onde damos o tiro de largada. Novo presidente de Portugal já em funções, António José Seguro, realça o mundo de paz e entendimento. Ministros tiveram encontro em Luanda, Angola e Namíbia. Analisam um projeto de interligação elétrica. Inaugurada em Luanda, fábrica de óleo vegetal contribui na redução das exportações. Pressão dos mercados. Preço do barril de petróleo chega a $119. Na primeira página do jornal O País, que tem tudo: inauguração, nova fábrica de refinação de óleo vegetal, avaliada em cerca de $90 milhões. Após a tomada de posse de António José Seguro, o presidente angolano participa em almoço privado no Palácio de Belém, em Portugal. Falta de juízes e funcionários de apoio nos tribunais dificulta atendimento às necessidades dos cidadãos. Grupo que preparava roubo milionário na Via Expressa, detido em Luanda pelo Serviço de Investigação Criminal. Trabalhadores da empresa provincial de Águas de Benguela exigem demissão do Conselho de Administração, também na primeira página da edição de hoje do jornal O País. Agora em Moçambique, O País titula: empresário raptado em Biline é encontrado morto em Gaza. Presidente da República reafirma a solidez das relações bilaterais com Portugal. O Público em Portugal estampa: finanças investigam forte aumento de exportações para parceiros da Rússia. Novo presidente Seguro pede compromissos para um país viável. Tensão política, como Passos e Montenegro foram aliados a desavindos. Também na primeira página do Público em Portugal. O Folha de São Paulo, no Brasil, escreve: Trump se contradiz sobre guerra e põe petróleo em montanha russa. Mensagens erráticas fazem produto saltar 30% para $120 e depois despencar. Após os mercados fecharem, americano recusa da afirmação quanto ao fim do conflito. Exportações brasileiras podem sofrer impacto do bloqueio no Estreito de Hormuz. E vamos seguir agora com a atualidade. Foi agendada para o dia 19 do corrente mês a resposta dos quesitos e a sentença do julgamento mediático caso AGT, em que estão arrolados 30 arguidos acusados de defraudarem o Estado em mais de 100 mil milhões de kwanzas. Foram lidos nesta segunda-feira 314 quesitos. O Ministério Público pediu a condenação de 29 arguidos e apenas a absolvição de uma. O advogado de defesa, Bangula Kemba, mostra-se expectante para uma possível absolvição dos seus constituintes. Ela apresentou, numa primeira fase, um total de 314 quesitos, e são estes quesitos que alguns foram tanto melhorados, outros se mantiveram, e também a defesa aproveitou a oportunidade para sugerir outros quesitos que entendeu importantes para melhor esclarecimento e descoberta da verdade material. Portanto, foi esse exercício que nós fizemos hoje. O exercício é feito quer pela defesa e quer pela acusação. O Ministério Público, enquanto acusação, também tem o direito, e a lei lhe assiste a formular quesitos ou também a reclamar e mesmo até solicitar que alguns quesitos sejam melhorados. Portanto, é um exercício extremamente normal que está dentro daquilo que são as competências do Ministério Público enquanto parte neste processo. Nós estamos expectantes e acreditamos nos tribunais, acreditamos na justiça. Nós temos hoje um processo totalmente diferente daquele que inicialmente era apresentado, sobretudo a nível das redes sociais. Nós, depois de termos tido contacto com o processo, verificamos que, de facto, o processo das redes sociais, entre aspas, o processo que era, os factos que eram apresentados publicamente, não correspondiam com os factos constantes no processo. E, de facto, os julgamentos e os tribunais existem exatamente para isso. É para compor litígios e para, fundamentalmente,
descobrir a verdade material. E nós estamos expectantes de que, de facto, o julgamento correu com a regularidade normal, a prova foi produzida, uma prova robusta, e prova que, na perspectiva da defesa, não prova sequer nenhum dos crimes de que os arguidos vêm acusados. E nós estamos expectantes que o Tribunal tomará a melhor decisão, e a melhor decisão, naturalmente, para a defesa é que os nossos constituintes sejam absolvidos dos crimes de que vêm acusados. E a Comissão Sindical da Empresa Provincial de Águas e Saneamento de Benguela anunciou nesta segunda-feira a realização de uma greve a partir de hoje. A Comissão alega mais condições salariais e de trabalho. O anúncio foi feito em conferência de imprensa. A Comissão Sindical da Empresa Provincial de Águas de Benguela chamou a imprensa para anunciar o início da greve marcado para este dia 10 de março. Em causa está o fracasso nas negociações entre a empresa e a Comissão Sindical, que apresentou as motivações que resultaram na decisão da greve. Situação financeira da empresa e os impactos diretos no pagamento antecipado dos salários. Segundo, a necessidade de maior transparência na gestão da empresa. Terceiro, as fragilidades nas estratégias de cobrança e arrecadação. Quarto, o crescimento de ligações ilegais e do garimpo de água. A falta de comunicação clara entre a administração e os trabalhadores. Sobretudo no que diz respeito a projetos estruturantes, parcerias e processos internos que influenciam diretamente o funcionamento da empresa. Para já, são várias as irregularidades que a Comissão Sindical aponta e denuncia, situação que tem penalizado os trabalhadores da empresa de águas de Benguela, tal como explicam os emissários. Nós, na altura, quando sentamos com a Sua Excelência, Sr. Secretário de Estado, nas conclusões ficou que o Conselho de Administração e o Consórcio Águas tinham que convocar a classe trabalhadora para poderem explicar quais são os projetos que estão a ser alocados na província de Benguela, principalmente no setor da água. Até o momento, 75% da classe trabalhadora não tem conhecimento dos projetos que estão a ser realizados na província de Benguela, no setor da água. A Rede Girassol tentou várias vezes o contacto com a direção da empresa para a devida reação aos pronunciamentos da Comissão Sindical, mas sem sucesso. Esta é de resto uma matéria que a TV Girassol em Benguela vai continuar a acompanhar, sendo certo de que está marcado para este dia 10 de março o início da greve com asseguramento dos serviços mínimos. Munícipes ouvidos pela Girassol em algumas zonas de Luanda reconhecem que houve melhorias na qualidade da água que jorra nas torneiras. Angola enfrenta desafios significativos no acesso à água potável, com cerca de 44% da população sem acesso a fontes seguras de água. O país possui vastos recursos hídricos, mas a distribuição e gestão de água ainda constituem problemas, apesar dos investimentos, especialmente nas áreas rurais e periurbanas. A falta de infraestruturas adequadas e o desperdício de água agravam a situação. Os moradores do bairro Soba Capaça, no município da Camama, estão satisfeitos com a qualidade da água da rede pública que jorra nas torneiras da região, como nos conta o mais velho Domingos Barroso, que há pouco mais de 20 anos recebe o líquido precioso na sua residência. Sim, é boa porque estamos a consumir já há muitos anos, nunca trouxe diarreia nem nada, por isso que essa água é boa, já vai há uns 20 anos. Rosária Gomes diz para o consumo da água da rede pública não é necessário ferver nem adicionar lixívia, porque já vem tratada. Graças a Deus, dá para o consumo humano, a água é boa, é saudável. Muitas das vezes eu dou conta que a água já vem com a lixívia, então já não é necessário dar fervura nem meter a lixívia, porque o cheiro de lixívia mesmo fica saudável. Entretanto, Teresa José afirma que, às vezes, quando chove com alguma intensidade, a água nas torneiras sai turva ou acastanhada,
mas são fatos isolados. A água mesmo vem assim, mas dá mesmo para beber, dá para beber. Água limpa? Água limpa, às vezes vem com falha, mas é próprio do rio. Às vezes estão limpar as canais, há momento vem suja, a água vem limpa, mas dá para beber, dá mesmo para beber. Moradores afirmam que a qualidade da água que é consumida da rede pública melhorou de forma significativa nos últimos anos. E o município dos Molevos, em Luanda, ganhou nesta segunda-feira um complexo escolar do ensino primário e do primeiro ciclo do ensino secundário. O complexo está localizado no bairro Caopiá e ocupa uma área de aproximadamente 4.500 metros quadrados. A sua construção custou mais de 3 milhões de dólares, financiados pela Sonils e a Sonangol. 1.800 alunos é a capacidade do complexo escolar 10.027. A escola dispõe de 20 salas de aula e conta com um bloco administrativo, posto de primeiros socorros, campo de recreio, áreas técnicas essenciais. A nova escola vai contribuir para reduzir o déficit de acesso à educação na zona. O corte da fita foi feito pelo Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, e a Ministra da Educação, Érica de Carvalho Aires. No seu momento, Diamantino de Azevedo destacou que tem um programa ambicioso em colaboração com o governo da província de Luanda para a construção de mais escolas. Nós temos um programa ambicioso em colaboração com o governo da província, em que vamos construir uma série mais de escolas. Era um número que prevíamos construir. Devido às dificuldades, quisemos reduzir esse número, mas o senhor governador, tão astuto como é, deu-nos a volta, né? Mas vamos construir, deu-nos a volta no bom sentido, né? Para o bem da província. Então vamos continuar a construir essas escolas para dar o nosso humilde contributo a esta situação muito complexa do país e desta província de Luanda em particular. Na ocasião, o governador Luís Nunes manifestou satisfação pela inauguração do referido complexo escolar, já que vai proporcionar oportunidade de educação de qualidade para os jovens do município dos Molevos. Temos que agradecer, porque é um setor que temos um passivo muito grande, temos mais de 1 milhão de crianças fora do ensino, temos mais de 250 mil crianças a terem aulas em salas impróprias, sem condições nenhumas, e portanto só temos que agradecer a Sonils e a Sonangol por esse grande apoio. Fazer um apelo a que todas as empresas no âmbito da parte social das respectivas empresas pensem também nas crianças de Luanda e ajudem-nos a resolver ou minimizar o problema da educação. Luís Nunes disse ainda que, por ser um município novo, precisa de uma atenção especial. Portanto, esta é uma escola que foi... É um município que eu tenho-me referenciado sempre que tem que ser protegido. Vocês já tiveram, já viram e têm vindo visitar também, acompanhar-me a visitar o município. É um município que precisa de uma atenção especial, mas em tudo. Para o administrador municipal, esta escola encolhe 5 quilômetros de distância que muitos alunos percorriam para chegar até a escola mais próxima. Uma alegria para a comunidade do bairro Caopiá, na medida em que percorriam quase 5 quilômetros para a escola mais próxima. Por isso vai diminuir a distância que os nossos meninos percorriam e também a aproximação dos serviços do Estado, aquilo que são as ações de implementação de melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos. Outro sim é relativamente àquilo que é o sinônimo da educação. Para desenvolvermos um país, precisamos apostar seriamente na educação. O complexo escolar vai funcionar nos 3 turnos, manhã, tarde e noite. O administrador garantiu que estão criadas as condições. Está tudo acautelado, aqui foi instalado um PT especificamente para a escola, que não terá dificuldade da iluminação pública ou da energia para o normal funcionamento da nossa instituição. E seguimos agora para Luanda Sul, onde a juventude foi chamada a aproveitar todas as oportunidades criadas no sentido de contribuir para o desenvolvimento socioeconómico da província. Sob o lema Juntos pelo Desenvolvimento da Juventude Angolana,
A província da Lunda Sul acolheu o ato de relançamento das cooperativas juvenis que reuniu mais de 150 jovens no município do Moengueje. A atividade foi presidida pelo governador da Lunda Sul, Gildo Matias José, e contou com a presença da secretária de Estado para a Juventude e Desporto, Danila Bragança. É neste contexto que hoje relançamos na província da Lunda Sul o projeto Vamos nos Profissionalizar, orientado para apoio à formação técnico-profissional, com a entrega de kits profissionais, promovendo o autoemprego e empreendedorismo juvenil. Por outro lado, reforçando o fomento das cooperativas produtivas juvenis, com enfoque particular no agronegócio enquanto alternativa estratégica, viável, de geração de renda e promoção da produção nacional. Na ocasião, a secretária de Estado incentivou os jovens beneficiários a valorizarem os meios de trabalho recebidos, utilizando-os como fonte de rendimento e promoção do autoemprego. Os kits profissionais que hoje serão entregues, os certificados que serão atribuídos aos participantes dos cursos ministrados pelo Instituto Angolano da Juventude e os insumos agrícolas que reforçarão as cooperativas juvenis não devem ser vistos apenas como apoios pontuais, mas sim como instrumentos de transformação de vida, de famílias e de comunidades. O governador da Lunda Sul, Gildo Matias José, exortou os jovens a aproveitarem as oportunidades criadas para impulsionar o desenvolvimento econômico e social da província. Este plano não é apenas mais um plano, como certamente já estamos habituados a ter. Este plano representa a voz do Estado e a dizer, sobretudo aos nossos jovens, que acreditamos na vossa capacidade e acreditamos na vossa força transformadora. Este plano representa um compromisso para criar condições para que cada um de vocês aqui presente possa ser o protagonista da sua própria história, contribuindo desta forma para o desenvolvimento sustentável da nossa nação e, no caso particular, da nossa província. Os jovens beneficiários das diversas cooperativas manifestaram satisfação pela iniciativa, considerando-a uma oportunidade para melhorar as condições de vida. É uma atividade muito boa, não temos palavras suficientes para expressar, mas foi uma atividade que vai nos ajudar bastantemente e agradecemos bastante pela atividade. Com a oferta recebida, pretendemos criar ou alavancar um negócio que é para nos ajudar no nosso dia. São 7h24, a altura certa para a nossa primeira conexão com Bom Dia com Energia. Vamos ao encontro do João Alves e toda a equipa nesta altura envolvida no matinal da estação radiofónica da Rede Girassol. Estamos a falar da Girassol FM. O tio Castro, Iracema parece que está a nos chamar. Estou mesmo a chamar-vos. Bom dia, João Alves. Bom dia, Iracema, você entra assim, estragaste aqui, está a estragar mas tu disseste que a porta está sempre entreaberta. Mas isso foi ontem. Isso foi... Hoje já não é assim. O cenário já mudou. Hoje já fechamos. Aqui, quer dizer, por causa daqueles malfeitores, estamos a fechar a porta. Mas tu disseste que para nós as portas estão mas não sabemos quem está do outro lado. Quem está do outro lado. Então podemos entrar, João Não, mas Alves. pode entrar, mas já entraram também. Mas, já entrou, já está dentro de casa e depois pergunta ao dono da casa se podemos entrar. Bom dia, tio Castro. Como é que está o bairro? Bairro Jacaré, não é? Olha, é mesmo. Sim, bairro Jacaré. Nós estamos bem, pela graça do Senhor e pronto, como de sempre, a rotina do dia a dia, já estamos a caminho do serviço. Muito bem, muito bem. O trabalho dignifica o homem. Isto é muito importante, O tio Castro sai da zona verde até a Via Expressa. Ali tem um ponto onde fica. Depois passam os cambas e dão a boleia habitual ao tio Castro. Fazer o bem faz bem. Iracema. Fazer o bem faz bem. Então, mesmo no mesmo ponto de referência onde acabaste de fazer menção,
É mesmo aqui onde eu estou. Pois. Aguardar já por uma boleia. Eles não passam sem tio Castro. Mas pelo que eu entendi, não é apenas uma boleia, são várias. O tio Castro é que decide, não é? Não, muito famoso. São vários, Isto é muito bom. Isto é muito bom. Sinal de que o tio Castro é aquela pessoa que reúne consenso lá na comunidade. Não tem como, maneira Selma. As coisas tem que ser aberto com todos. Não, isto é muito importante. Eu concordo contigo, tio Castro. Eu, quando crescer, eu quero ser como o tio Castro, não é? Aquela pessoa capaz de reunir consenso, estar numa banda e não ficar a se preocupar se vai ter boleia, se não vai. O tio Castro... Passa sempre alguém. Passa sempre alguém, não é? E olha para ali para o lado, opa, está aí o tio Castro. Aquilo é travagem ou quê? O tio Castro lá vai, eu por aí. Tio Castro também assim está a fazer boa de economia. Será o tio Castro a dar boleia a muitas pessoas, muitas outras pessoas. Iracema, eu estava aqui a conversar com o tio Castro a propósito daquela época de ocupação de lugares, por causa das filas e tal, cartão de pão, cartão de talho. Então, o tio Castro, eu ia contando que aí na zona da Mutamba, ao lado das antigas instalações da aviação em trânsito, tinha ali um talho, não sei se ainda existe este talho ou não, um talho do senhor Jorge. E nós também, pela madrugada, acordávamos para ir ocupar o lugar, por causa da entrega das fichas, para depois ter acesso a carne ou frango. Então, mas nós, sabe como é? Naquela altura, mais jovens e tal, muita ginica, nós ocupávamos 3 lugares. Depois a ideia era receber 3 fichas. Tu Exato. estavas com a camisola branca no lugar da frente, depois corrias, porque a nossa casa era do outro lado da estrada, era só atravessar a estrada. Com as outras fichas que recebiam? Não, era mesmo para pôr piteu no cubico. Não, ali não tinha como. Não, porque naquela altura essa coisa de vender frango, vender carne, não existia praticamente, havia muita comida. Então nós era mesmo encher a nossa arca. Então corrias para casa, trocavas a t-shirt, vinhas já com uma amarela e está ali e recebias a segunda ficha. Mas às vezes na terceira, o senhor Jorge era um senhor português, um branco. E muito atento. Ele ficava assim a olhar para ti e tal. Olha lá, menino, então você já não recebeu a ficha? Você também já lhe puxava um demão. Eu? Não, como então? Eu não, aqui tem bem de pessoa parecida a mim. Muitas artimanhas. Mas era aquele tempo, tio Castro, aquele tempo ainda havia ginica. E então acabávamos levando piteu por cubico assim, em grandes quantidades. Era bom, tio Castro. Mas o essencial nesta manhã, Iracelma, Ronaldo e também o tio Castro, estamos mesmo a refletir sobre a questão dos acidentes nas estradas. Muitas pessoas estão a morrer, e então estamos a acolher aqui algumas opiniões dos nossos radio-ouvintes. Do que é que se pode fazer? Quer dizer, uma contribuição que possa ser útil para, não digamos acabar, mas para reduzir este mal. Exatamente. Tio Castro, diz-me lá, o que é que nós podemos fazer? Bem, é preciso, na verdade, Mano João Alves, é preciso muita sensibilização na parte dos automobilistas, porque muitos deles andam mal nessa estrada, muitos deles andam mal e são arrogantes. Há quem mesmo lhe advertindo, acha que tem razão, mesmo andando mal, mas acha que tem razão. Então, tem que haver muita prudência na parte dos nossos motoristas. É verdade que eles têm levado vidas e muitos desses acidentes, muitas pessoas morrem nas estradas inocentes, só porque, por causa da má prudência, por causa de um automobilista que andou mal. Então, vidas se vão. Então, você motorista que agora está sintonizado a esta grande sintonia, acompanha amanhã de Girassol e também está ligado ao Bom Dia com Energia, então que haja prudência, motorista, responsabilidade acima de tudo. Esse é o conselho do tio Castro. Ok, tio Castro, muito obrigado por esta participação, que a sua deve estar aí a chegar para te dar já a boleia. Então fica atento. Fica, jogou o messo, então, tio Castro. Pega a visão, não pega feitiço, tio Castro. Bom dia com a energia, tio Castro. Boa continuação do programa, Maneira Selma. Um abraço, tio Castro. Bom dia com a energia. Bom dia, tio Castro. Sempre bem animado, sempre bem disposto, sempre a seu jeito, Iracelma, não tem hipótese nenhuma. Deve ser por isso que muita gente quer ter sempre por perto o tio Castro. Mas o tio Castro é afável é na zona é afável. Aquelas pessoas que quando nós olhamos só queremos distância porque só causa confusão. Fazer o bem, só trazem macas. Fazer o bem faz bem. Há aqueles que nem queremos vê-lo ao
lado. Nem pensar. Não. Ele está a vir por aqui e eu dou a volta. Como então? Se cruzar quer subir? Não, evita mais. Energias negativas. Diquilengos, nada. Exatamente. Não queremos isso, não é João Alves. Está tudo bem contigo, João Alves? Mas tranquilo, é só para ver. Tudo favorável, não é? Não tem animação como. sempre em alta. Eu estou boa aqui vibe, boa energia. Estou aqui com o Galácio Santana, é 10 por 10. Brutal. É 10 por 10. Diz o meu amigo Paulo Covia, vou aproveitar e enviar um abraço para ele, o PK aí na zona de Viana. O PK é Paulo Covia. E então eu digo, PK, como é que está? Ele só diz, 10 por 10. E em casa é 10 por 10. E no serviço 10 por 10. Não, mas essa dica agora também ficou para mim. Por aqui está tudo 10 por 10, embora não tenhas perguntado. Não, mas não há problema nenhum, você já apanhou. 10 por 10 aqui. 10 por aquilo é um equilíbrio total. Brutal. Não tem como. Este brutal eu conheço de quem é. Mas como eu não quero mesmo de quelengos... também não quero marcas. Vamos avançar. Olha, vamos saber como é que estão as coisas lá fora. Novamente, exatamente. Nós já estivemos aqui em algumas vias da nossa cidade capital com Centro Integrado de Segurança Pública. Agora vamos ter o Simão João para dar-nos o ponto de situação numa das vias aqui da nossa cidade capital. Olha, Simão João, muito bom dia, meu colega. Eu espero que tu estejas 10 por 10 por agora, não é? Vamos à informação que se impõe sobre o movimento rodoviário. Bom dia com energia, Simão. Bom dia. Vamos sim, senhora Iracelma e João Alves, bom dia com energia para os dois e estamos a falar a partir do Futungo, onde vamos fazer este nosso primeiro apontamento sobre o movimento rodoviário, dar a fotografia aos nossos telespectadores e também as imagens sonoras pelos nossos rádio ouvintes e vamos pedir agora ao Song Magalhães que dê o detalhe de como está por esta altura o movimento rodoviário aqui na zona do Futungo, para quem está a sair do Benfica e vem aqui nas imediações e a fotografia é esta. Por esta altura, vê-se que o trânsito já está carregado neste exato momento, passando aqui por esta pedonal. Muitas são as viaturas que nesta altura circulam aqui pela zona do Futungo em direção ao centro da cidade de Luanda, outras que vão seguir viagem para a zona do Golfo 2 ou Vila da Gamec e também, claro está, pegando a 21 de janeiro, mas antes passam por aqui na zona do Futungo e o cenário é este, trânsito já bastante carregado por esta altura. Para quem está a descer em direção ao Benfica é só deslizar, não há problema nenhum. Muitos também são os veículos que vão então em direção à zona do Benfica, está favorável para quem vai descer a zona do Benfica, não há constrangimento, mas para quem está a sair do Benfica e quer chegar até o centro da cidade, vai encontrar este cenário difícil. Algumas são as viaturas que pegam o desvio para seguir melhor até o município de Talatona e seguir viagem mais lá para aquela zona da parte sul de Luanda. Mas aqui o trânsito está, digamos que parado, congestionado, está carregado. O que se nota também aqui, Iracelma e João Alves, são as pessoas ou os cidadãos que continuam a fazer a travessia em locais inapropriados. Só para se ter uma ideia, nesta pedonal em que falamos, o movimento é quase que inexistente por parte das pessoas que fazem a utilização correta por parte desta pedonal, mas infelizmente o que nós continuamos a observar é este cenário de cidadãos que vão fazendo a travessia, correndo risco em locais inapropriados, até porque não está muito distante esta pedonal de onde eles fazem a travessia, infelizmente naquele local que não é o mais seguro, mas aproveitam que agora o trânsito está lento, é uma marcha lenta, então pronto, há sempre aquela brecha e conseguem fazer a travessia de forma segura. Pedir agora ao Song Magalhães para que mostre quem vai seguir, por exemplo, até as imediações da rotunda da UDP, como está o movimento. Aqui está favorável, não há grandes constrangimentos. O incrível é que a nossa traz a fotografia é de trânsito parado, mas aqui nós podemos observar que não há engarrafamento. O que se nota também esta viatura aqui que está avariada, avariou no meio da via e que está então a condicionar a fluidez do trânsito automóvel. Agora aparecem esses três jovens no caso, que vão,
ajudar este automobilista a encostar a viatura num local mais seguro e também facilitar o movimento rodoviário aqui na zona do Futungo. Então, Iracelma e João Alves, está assim a fotografia sobre o movimento rodoviário aqui na zona do Futungo em direção ao centro da cidade. O nosso primeiro ponto e vírgula e até já. Já Simão João e o movimento rodoviário, mas ficamos com esta imagem, com este ato de solidariedade, não é? Destes 4 jovens que estão aí a ajudar o cidadão, que infelizmente... Oxalá que depois não não venham cobrar, não é? Não, mas eu já tive uma situação semelhante. Também o carro de repente caiu aí numa zona não muito boa, exatamente. Pois entrou por um buraco, exatamente. Uma sarjeta, aquilo foi tão rápido que um grupo de jovens decidiu-se organizar, ajudaram-me a tirar a viatura e disseram, minha conta avança, já o carro já não está mais aí no buraco. Mas aqueles não jovens, me cobraram absolutamente há aqueles nada. Jovens que aproveitam foi já no início da noite, eram por volta de 18 e qualquer coisa, na zona do Zambizanga. Mas é preciso também não estar a andar aí à noite, mas a vida às vezes obriga-nos a caminhar, a circular à noite, mas numa zona tida como perigosa, mas ainda assim eu senti a solidariedade daquele grupo de jovens, exatamente. Olha, é bom. Não sei. Aquilo é preciso dizer Engaçakidila. Exatamente. Engaçakidila mesmo, exatamente. Aquilo foi um 10 por 10. 10 não, porque depois de resolver. Depois de resolver a minha marca. Mas coisas dessas acontecem, as estradas estão com esses problemas, há quem anda aí a retirar as sarjetas para o peso, mesmo depois de terem encerrado as casas de pesagem, não é? Ainda assim há quem faz as escondidas e começam a retirar as sarjetas, as tampas das sarjetas e fica assim, fica complicado. A viatura vem, tu não das conta e pumbas, já lá está no buraco. Não tem como. Aquilo, se não tiveres este grupo de jovens... Exatamente. Eu até hoje sou muito grata. Isso já foi há uns 5 anos. Mas até hoje eu sou muito grata, é verdade. No momento em que eu pensei que teria grandes problemas... Ainda há solidariedade. Não, ainda há solidariedade, nós vimos há instantes, nota negativa é aqueles 3 menininhos ali a fazerem a travessia. No meio da via. E o Simão diz que estavam a aproveitar porque ainda não havia muito movimento. Não se pode aproveitar nada que é negativo. Num instante. Ali não se pode fazer a travessia. Num instante tudo pode mudar. E hoje estás a falar sobre a questão dos acidentes, Nas nossas estradas. Envolve isso tudo, atropelamentos, colisões para ir adiante. Então é preciso termos muito cuidado. Ali não é lugar para atravessar. Ao menos que aquele rapaz tenha 7 vidas, não é? Bom, mas às vezes não está a dar conta, mas já perdeu 6. Se calhar já perdeu 6, se calhar ele tem 7 vidas e nós não sabemos. Para fazer aquilo é complicado, precisa ter muita coragem. Muita coragem. Como uma pessoa um bocadinho mais adulta, uma menininha, talvez, que levava os outros mais pequeninos à mão, fazendo-os atravessar por ali, um risco total. Completamente. Eu fiquei arrepiado ao ver ali aquele. Fiquei logo 3 meninos, 3 futuros do país a fazerem a travessia. Eu fiquei arrepiado, Iracelma. Meu Deus. Nem sequer está a dar exemplo. Não dá. Aqueles meninos. Não Eles vão crescendo a acreditar que fazer a travessia daquela forma é a mais correta também. Estou sempre a me esquecer dos cartões. Daria logo. É um vermelho. É um vermelho. Não, é um vermelho. E é 0 por 0, não há 10 por 10. Não há 10 por 10. 10 por 10 para aqueles rapazes que ajudaram automobilistas a retirar a viatura do meio da parece via. Que estava muito pesada, né? Tem 4 homens aí. Não sei se a esta altura já devem ter comido alguma coisa. Então vamos dar algum desconto. São 7 horas e 39 minutos. A esta hora não deve ter nada ainda no estômago. Provavelmente. Daí aquela lentidãozinha, aquela morosidade. Mas empurrar uma pedra. Olha, João Alves, é sempre um prazer estar aí no Bom Dia com Energia, exatamente. Hoje estás a falar sobre os acidentes. Exatamente. De que forma podemos contribuir para se evitar estes acidentes? Exato. E ali apontam várias questões, excesso de velocidade, condução em estado de embriaguez, a sonolência durante a noite, principalmente para aqueles que fazem as viagens de longo curso, enfim, várias situações aqui apontadas, né? Estas que devem ser todas aproveitadas para quem é de direito a ver-se com o aumento da fiscalização dos controles, também é preciso aumentar-se a fiscalização, a utilização do bafómetro, não só da parte da polícia, mas como também naquelas empresas de transportes públicos. É preciso, o motorista chegou ou está antes de sair, sopra o balão para ver como é que está aí o nível do álcool no sangue. Não deve ter nada, se tiver fica ali. E aqui o Luís Lunga, o Cali, ligou para mim, para nós no caso, e o Luís diz que muitas das vezes ele apanha um táxi que vê mesmo o automobilista a consumir.
Ele está ao volante e tem ali a sua angala. Opa, mas então, eu disse ao Luís, mas então, mas não chama atenção. Disse, não, se tu tentares chamar atenção, podes ser agredido verbal ou fisicamente. Opa. Eu também não quero macas. Ele disse, epá, eu prefiro me calar e quando notar a primeira paragem, mesmo antes do destino, eu peço, fico aqui. Quer dizer, já todo triste, né? Fico aqui. E o cobrador também está com outra angala na mão. Epá, eu neste táxi, Iracema, não subo. Não. Normalmente as pessoas até acabam por subir, mas quando notarem basta notar estas situações. Não, mas tu podes até dizer, fico aqui. Ele diz, ainda agora que subiste, vais descer aqui. Mas quero descer. É 300 quadros. Só daqui para ali. Está bem. Primeiro, essa é a nossa primeira conexão nesta manhã. Não é? Está tudo dito por agora, exatamente. Nós vamos voltar. Voltamos a 10 por 10 daqui a instantes. Naturalmente. A porta já está aberta, Iracema Renaldo. Muito obrigada. Os nossos estimados voltar a bater. Não, já não faça isso. Não faça isso. Então, dê um sinalzinho, uma sinalética. Ou então faça fumo que eu olho que você está do outro lado. A ficha até já, João Bom dia, Alves. bom dia com a energia. 7h40. E nós aqui seguimos olhando para a previsão do tempo. Começamos na província do Namibe, que tem previsão de um dia com trovoadas em partes da zona, enquanto as temperaturas para hoje na província do Namibe, 23 de mínima, 26 de máxima, a umidade do ar 87%. Em Malanja, terra da Palanca Negra, a previsão é de um dia com trovoadas em partes da zona. As temperaturas vão oscilar entre 18 graus de mínima, 26 de máxima, umidade do ar 79%, intervalo no Manhã Girassol. Os donos do silêncio. Brevemente. Estamos de volta e vamos continuar a mantê-lo informado nesta edição segunda da semana do Manhã Girassol. O Hospital Especializado Neves Bendinha atendeu durante o fim de semana um total de 51 pacientes. Deste total, 23 crianças e 28 adultos. O destaque recai para um jovem que foi queimado em plena via pública. Encontra-se nos cuidados intensivos. Mais de 50 pessoas vítimas de queimaduras foram atendidas nas últimas 72 horas no Hospital Especializado Neves Bendinha, em Luanda. 72 horas, o Hospital Neves Bendinha atendeu um total de 51 pacientes, sendo 23 crianças e 28 adultos. Tivemos 9 internamentos, dos quais 6 crianças e 3 adultos. Infelizmente, tivemos o falecido, uma criança que encontrava-se internada nos cuidados intensivos, com queimadura superior a 30%. A diretora clínica da unidade hospitalar, Antonieta Guilherme, revelou que a maioria das crianças internadas apresenta queimaduras provocadas por líquidos quentes, muitas vezes resultantes de acidentes domésticos. A responsável aproveitou para deixar um apelo aos encarregados de educação para redobrarem os cuidados dentro de casa. Quanto às causas, predominaram o acidente doméstico com 37 casos. Quanto aos agentes lesivos, predominaram os líquidos superaquecidos com 20 casos. De realçar que também tivemos 9 casos por objeto quente e 6 escape de moto e 3 casos por gás butano. Para nossas crianças, não devem ficar aos cuidados das outras crianças e, se assim for, aconselhamos os familiares, nesse caso os pais, os cuidadores, a deixarem já a refeição feita, de modo que eles não vão ter que manusear o fogão. Entre os casos atendidos nas últimas horas, destaca-se também o de um jovem que deu entrada na unidade após ter sido linchado na via pública, apresentando queimaduras graves. Nesses últimos 3 dias, o caso que chamou a atenção é um jovem que foi linchado na via pública e que está cá conosco, está internado neste momento. Ele, para além da agressão que ele sofreu,
Para além de terem posto gasolina e fogo, foi agredido fisicamente e tem necessidade de avaliação de neurocirurgia. Neste momento, mandamos para avaliação no Hospital do Prenda. O Hospital Neves Bendinha é uma unidade especializada no tratamento de queimaduras e das suas sequelas físicas e psicológicas, recebendo diariamente pacientes provenientes de vários pontos da província de Luanda. A direção do Hospital Central do Lubango, na província da Huila, voltou a manifestar preocupação com o aumento de casos de AVC em pessoas cada vez mais jovens. A média de idade dos pacientes vítimas de acidente vascular cerebral AVC no banco de urgências do Hospital Central do Lubango situa-se entre os 56 e 59 anos. A informação foi avançada pelo diretor, Mona Joaquim, que, no entanto, realça o facto de que, embora a doença seja mais comum em idosos, os dados apontam para uma tendência preocupante de aumento de casos em pessoas mais jovens. O médico aponta a hipertensão arterial agravada por maus hábitos alimentares como a principal causa dos AVCs. Quando a gente olha para os quadros de acidentes vasculares cerebrais que ocorrem aqui a nível do serviço de urgência, fazendo aquilo que é a média da idade, que varia entre os 56 a 60, mas temos tido casos realmente de doentes bastante jovens, né? Que as causas são bastante diversas, né? Mas a principal causa até o momento tem sido a hipertensão arterial. O diretor do Banco de Urgências do hospital apela às pessoas que padecem de hipertensão arterial a cuidarem da sua alimentação, a efetuarem exercícios físicos e a irem regularmente a consultas médicas. A gente tem que cuidar daquilo que é a sua alimentação, fundamentalmente, o exercício físico, né? São diversos componentes, né, que vão fazer parte do componente de saúde no global. Então, o fundamental seria ter consultas de rotina, né, para se ver aquilo que é o risco cardiovascular de cada uma das pessoas, né, e se traçar as estratégias para a prevenção, mas também aquilo que é melhorar o estilo de vida de cada uma dessas pessoas. Quanto às ocorrências registadas nas urgências da unidade sanitária no último fim de semana, Mona Joaquim destaca que foram atendidas mais de 200 pessoas com patologias diversas, sendo a maioria com malária, AVC e traumatismos provocados por acidentes de viação e agressões físicas. Neste último final de semana tivemos cerca de 230 doentes que ocorrem aqui ao nosso serviço de urgência, né? Menos 50 doentes em relação ao período anterior. As patologias que continuamos a ter como as principais que fazem prevalência, continuamos a ter a malária como sendo aquela que mais prevalece sobre as outras, né? Mas também vamos ter nos quadros de politrauma, fundamentalmente o traumatismo crânioencefálico e, é claro, as complicações, né, das patologias crônicas, fundamentalmente a insuficiência cardíaca, né, o acidente vascular cerebral, né, nesse caso no contexto da hipertensão arterial. O país registrou nos primeiros 2 meses de 2026 uma redução significativa dos casos de cólera. Em função do cenário positivo, a Girassol ouviu nesta segunda-feira os munícipes em Luanda sobre a prevenção e o nível de vigilância em relação à doença. Em janeiro de 2026, Angola registrou uma redução de 75% nos novos casos de cólera e 67% na mortalidade, mantendo sob controlo o surto que teve início em 2025. Durante uma ronda por alguns pontos da cidade de Luanda, vários munícipes garantiram que as medidas preventivas ainda fazem parte da rotina, como é o caso de Danilson Antônio, que afirma manter os cuidados para evitar a doença. Tenho procurado tomar sempre o cuidado necessário, porque eu sei que, uma vez doente, a doença não nos faz bem, então devemos nos prevenir sempre que possível. Tenho procurado me prevenir, sim. Nós sabemos que nós podemos adquirir a cólera através das infecções a partir da água, né? Então é muito importante que tenhamos o cuidado com a água. É muito importante que fervamos sempre que necessário, principalmente nessa época chuvosa. Devemos evitar o máximo contacto com as águas paradas. Amélia Samuquenda também diz que continua atenta à higiene alimentar. Segundo a munícipe, como a doença ainda não desapareceu totalmente, os cuidados com os alimentos e legumes permanecem constantes. Continuamos sim com os cuidados, não dá para parar, até porque a cólera ainda não foi na totalidade. Então temos feito mesmo toda a higienização, desde os alimentos, as carnes, assim sucessivamente. Depois da praça para casa, lavamos todas as frutas, deixamos ressecar um pouco, se for para a geleira, vai para a geleira, senão mantém mesmo aí.
Nas carnes também é a mesma coisa. Já Tiago Felipe, morador do bairro Zamba 1, no município do Kazenga, acredita que o surto contribuiu para uma mudança de mentalidade em muitas comunidades. Na sua localidade, conta que o lixo passou a ser depositado com mais frequência em locais apropriados. Estamos a nos prevenir porque todo cuidado é pouco. As águas paradas no bairro já não são muitas, os lixos também. Deitamos mesmo no local apropriado para evitar certas doenças, como para além da cólera tem certas doenças, o paludismo, outras cenas. Entretanto, Jairo Smith considera que o tratamento e consumo de água potável é uma das práticas mais efetivas para prevenir a cólera. Certeza na água e também não consumimos essa água, não usamos de uma forma para beber, só para o banho. Normalmente para o consumo esta da água filtrada. Suzete da Costa observa que uma das medidas que deixou de ser comum é o uso de máscaras. Hoje, mais frequente apenas em unidades hospitalares. Mas a máscara não é constantemente, mas quando vamos assim para o hospital e outros locais, usamos sempre a máscara. Mesmo sem novos registros significativos de cólera, muitos cidadãos defendem que manter as medidas de prevenção continua a ser essencial para evitar o ressurgimento da doença. E vamos falar sobre saúde a seguir no Manhã Girassol. Hoje, na nossa rubrica Saúde e Bem-Estar, traz como tema o planeamento familiar, a importância dos métodos contraceptivos, vantagens e desvantagens. E para falar sobre este assunto, recebemos o Dr. Alberto Miranda. É médico, ou melhor, é especialista em saúde materno-infantil. Doutor Miranda, bem-vindo ao Manhã Girassol. Muito obrigado, Iracelma, para já. Feliz Março Mulher. Muito obrigada. Votos retribuídos a todas as mulheres da vida do doutor. Exatamente. Muito bem, hoje vamos falar sobre o planeamento familiar, um tema bastante sugestivo, mas antes vamos começar por compreender o que é isto, o planeamento familiar. Portanto, Iracelma, planeamento familiar engloba várias variáveis e várias sessões. Pese embora hoje em dia está mais focado naquilo que é os métodos contraceptivos. Mas quando estamos a falar de planeamento familiar, são ações de planejamento de quando devemos engravidar e de quando não devemos engravidar. Nessa forma, estamos na juventude, nos nossos 20 e tal anos de idade, e decidimos que devemos engravidar, queremos engravidar, melhor assim, portanto, devemos procurar ajuda médica para determinados exames para nós despistarmos se existe algum problema nesta fase ou não. Temos a outra variável para aqueles que estão na fase dos seus 20 e tal anos ou ainda na adolescência que não querem engravidar. Também para essas adolescentes ou para essas mulheres existem também determinados métodos aplicáveis para essa mesma variável. O planeamento familiar não é só para aquelas pessoas que não querem engravidar. Aquelas pessoas que também querem engravidar devem fazer planeamento familiar. Exatamente, Iracelma, devem fazer planeamento familiar porque existem algumas patologias de base que elas podem ser fisiológicas ou hormonais. E essas patologias podem interferir diretamente no seu processo para poder engravidar. Então é importante que se faça primeiro um planejamento. Como é que vamos fazer esse planejamento? Começando então com as consultas pré-nupciais, que é esta consulta de base, onde nós vamos diagnosticar os problemas que podem interferir diretamente no seu processo durante a gravidez ou para engravidar. Dr. Alberto Miranda, há uma idade exata para se fazer o planeamento familiar? Não existe, existe sim uma idade exata para se fazer o planeamento familiar. Portanto, o planeamento familiar é de autonomia do indivíduo, da indivídua. E o planeamento familiar não engloba só o gênero feminino, também engloba o gênero masculino. Então não são só as mulheres que devem fazer o planeamento, os homens também devem. Os homens também devem fazer planeamento. Porque também chamar aqui a atenção que muitas das vezes, quando as mulheres vão à busca de fazer um planeamento familiar para a aplicação de algum método, inibem de passar informação no parceiro. Acabam por fazer sozinha. E quando chegam em casa, dão a conhecer ao parceiro que já fiz o planeamento familiar, fiz esse método de X de tempo para X de tempo. Mas não, voltando na questão da Iracelma sobre a idade que deve-se fazer o planeamento familiar,
A partir da adolescência pode-se fazer o planeamento familiar na fase juvenil, na flor da idade em que o jovem quer descobrir tudo quanto é. Também pode-se indicar planeamento familiar, mas atenção, existem métodos específicos para determinada idade para se fazer o planeamento familiar. Muito bem, e quando falamos dos homens neste processo de planeamento familiar, como é que a coisa funciona, Dr. Alberto Miranda? Portanto, para os homens temos o primeiro método aqui que nós chamamos o método de barreira, que é o uso de preservativo, Iracelma. Muitas das vezes o uso de preservativo não é só para prevenir as gravidez. É também um planeamento familiar. Também é o planeamento familiar, sim senhora, mas chamar aqui a atenção que é também para prevenir, por exemplo, as possíveis ITS, sim, as doenças sexualmente transmissíveis, na fase da adolescência, tanto para a fase juvenil. Então, temos aqui o preservativo, que é o método de barreira. Também podemos incluir a vasectomia, não é, que vai fazer o implante, e entre outros métodos que estão associados, mas na nossa sociedade, o que mais se usa, o mais comum, são esses dois que fiz aqui agora a referência, para os homens, nesse caso. Exatamente. E para as mulheres, acho que mais fazem o planeamento familiar. Exatamente. Quais são os métodos, as vantagens, doutor? Exatamente. Para as mulheres temos muitos e inúmeros métodos disponíveis nas nossas unidades hospitalares, Iracelma. Nomeadamente, vamos falar aqui dos métodos hormonais, estamos a falar das famosas pílulas, tanto elas as microgenoses, tanto mais as pílulas do dia seguinte. Também, quando estamos a falar de pílulas, chamamos aqui a atenção que existem as pílulas combinadas, que essas pílulas combinadas que vêm compostas pelas hormônias, que é o estrogênio e o progestogênio também estão inclusos. Portanto, essas pílulas a mulher pode fazer diariamente. Todos os dias a mulher deve fazer a pílula. E também podemos incluir aqui, por exemplo, o método de dispositivo intrauterino, o famoso DIU, que muitas das vezes é considerado pela nossa sociedade a mola. Também temos o método, o implante, o Jardeu, que muitos associam como o chip, que há muita procura desse método. Portanto, todos esses métodos aqui mencionados, não devemos esquecer também o preservativo também feminino, também faz parte dos métodos. E um outro método cirúrgico, então, que muitas das vezes também se usa nas nossas unidades hospitalares, que é a laqueação das trompas. Então, para que não haja produção dos óvulos, para que não haja o processo de fecundação. Portanto, esses métodos têm muitas vantagens, porque, Iracelma, vai nos ajudar a planejar quantos filhos nós queremos em um determinado tempo. Por exemplo, daqui a 5 anos eu só pretendo ter pelo menos um filho. Então eu preciso pôr um implante ou um método que me dura 5 anos, por exemplo. Estamos a falar do Jardeu, que tem mais ou menos o famoso chip, exatamente, que tem mais ou menos o intervalo de 5 anos. Temos o DIU, dispositivo intrauterino, a mola, que tem um intervalo de 5, de 10, agora já temos também de 15 anos. E sem esquecer que temos a DEPO também Provera, que são métodos injetáveis, temos a Sayana, que são administradas trimestralmente, em 3 meses, mas chamamos aqui a atenção que esses métodos trimestral, se a gente fazer daqui a 3 meses, por exemplo, se a gente fazer hoje no dia 10 de fevereiro, de março, daqui a mais ou menos 3 meses, no mesmo dia 10, é que a gente tem que fazer a aplicação. Se a gente, por exemplo, fazer no dia 9 ou no dia 11, já estragamos aquilo que é a combinação. Opa. Portanto, nessa fase, a mulher pode engravidar. Então é arriscado. É arriscado. É arriscado. É importante cumprir com o calendário. É importante cumprir com o calendário. Mas, Dr. Alberto Miranda, há aquelas mulheres que, infelizmente, depois de fazerem, então, o planeamento familiar, usando os diferentes métodos aqui citados já pelo doutor, depois acabam por desenvolver problemas para voltar a engravidar, doutor. Não, os métodos contraceptivos, Iracelma, não causam nenhum problema de barreira no seu processo para engravidar. O que é que acontece? O que é que nós temos acompanhado nas nossas unidades hospitalares? A Iracelma vai fazer, por exemplo, o método oral, as pílulas, e não vai se adaptar em 3 meses com o organismo da Iracelma. O que é que a Iracelma vai fazer? Vai trocar o método sem consultar o médico. Então vai criar aquilo que são alterações hormonais, que eu acabei já de falar das pílulas combinadas. Nesse processo de alteração dos hormônios,
então vai dificultar no seu processo, não que causa infertilidade, não. Vai dificultar no princípio quando tu decidires que tens que engravidar porque você trocou de métodos contraceptivos no intervalo de pouco tempo um do outro. Nesse processo, então, os hormônios vão se apresentar de uma forma como se fosse uma discrepância, ou seja, está a destruir aquilo que é a produção dos ovos. Possa inibir de uma forma direita a produção, então, da ovulação, que haja fecundação. O doutor tocou aqui num aspecto muito importante, aquelas situações em que a mulher recorre a um método, mas depois acaba por não dar-se muito bem com aquele método, não é? Nestes casos, doutor, quais são os passos a seguir? Aqui, o doutor acabou por dizer já aqui parte daquilo que deve ser feito, consultar o médico. O que é que normalmente acontece, doutor? Há quem colocou, por exemplo, o chip e teve sangramentos longos. Há quem vai usar a pílula e acaba por ficar com enjoos, doutor. Como proceder diante destes factos? Muito bem, Iracelma, uma pergunta muito pertinente. Dizer que o que é que acontece, Iracelma, muitas das vezes é por experiências. A Iracelma fez o método, eu vou fazer. Muitas das vezes, eu já acabei de fazer aqui referência que há um processo de tolerância com o nosso organismo por determinados dispositivos que entra num processo de adaptação. É novo para o meu organismo, portanto, o meu organismo precisa o quê? Se adaptar. Eu já tenho muito estrogênio, não consultei o médico, vou simplesmente para um posto próximo de casa que eu sei que aplicam métodos para planeamento familiar, por isso que eu disse que ultimamente, quando se fala de planeamento familiar, estamos focados mais só em aplicação. Portanto, eu vou para esse consultório, não faço nenhum exame hormonal, não faço nem sequer uma ultrassonografia, não faço nem sequer uma ecografia pélvica para ver como é que está a minha estrutura, o meu sistema reprodutor feminino, se encontra com alguma inflamação pélvica ou com qualquer outro processo infeccioso que esteja associado ou uma doença de base. Estamos a falar, por exemplo, de mioma, estamos a falar de quisto. E eu vou simplesmente para o posto e faço a aplicação desse método. Nós sabemos que quando temos miomas, os miomas são pequenos tumores que ficam acometidos tanto na vida intrauterina como na vida extrauterina e podem desenvolver-se hemorragias internas. Eu, por exemplo, vou aplicar o Jardel, o chip. E esse mesmo já contém, sabendo que ele é hormonal, já contém muita progesterona. Portanto, vai acontecer o que é um acúmulo. Vou multiplicar. Se eu tenho 50, serão 100. Então, vou desenvolver aquilo que nós chamamos de distúrbio menstrual. Fico mais de um mês a menstruar, posso ficar o mês todo com sangramento, 3 meses com sangramento, depois tenho que voltar ao médico quando desencadeia um problema. Então, chamar aqui a atenção que planeamento familiar é orientado num consultório médico com um médico. Muito bem. Doutora, há também aquelas mulheres que deixam de fazer o planeamento familiar por influência de crenças tradicionais e religiosas. No nosso país, por exemplo, estima-se que existam 37% das mulheres que decidem não fazer o planeamento familiar pelas razões já aqui mencionadas. Para estas mulheres, que mensagem o doutor Alberto Miranda deixa? Portanto, para essas mulheres, Iracelma, isso acaba por ser um problema grave que todos os dias nós enfrentamos nas unidades, porque hoje em dia nós temos o famoso dia pós-parto. Após a mulher ter o bebê, nós incentivamos, ou seja, educamos a essa gestante, essa puérpera, a fazer o método de planeamento familiar do dia pós-parto. O que é que acontece? Esta mesma gestante vai dizer que eu primeiro preciso consultar o meu esposo em particular, ou a minha mãe, ou o meu irmão, conforme a Iracelma fez aqui a referência. Chamar a atenção que é muito importante para as mães que têm mães, por exemplo, de 5 filhos, porque aqui vamos falar de várias questões, Iracelma. Vamos falar de questão econômica, questão social, porque depois o filho vai crescer, precisa ir para a escola. Suponhamos que eu tenho 3 filhos que vão já diretamente para a universidade e a gente sabe que para conseguirmos uma vaga para as universidades públicas é um pouquinho tão quanto difícil, temos que ir para uma universidade privada, já vai pesar no bolso de ter que pagar três filhos a fazer a universidade. Portanto, incentivar aqui as mães que façam planeamento familiar. Se tiver, por exemplo, alguma dúvida, que consulta o seu médico. E os pais também. Os pais também, exatamente, que acompanhem então as suas esposas ao planeamento familiar. E dizer também que, Iracelma,
é preciso educar as nossas gestantes no momento das consultas pré-natais, incentivá-las já a fazer um planeamento familiar, porque quando chegam na sala do parto, no bloco do parto, a gente orienta ou incentiva a fazer o planeamento familiar, acabam por ter resistência. Vai ter resistência por quê? Porque não começamos da base a informar. Nas consultas devemos informar. Mamãe, já temos determinado número de filho, é arriscado para essa, por exemplo, tens 2 cesarianas já anterior, vamos fazer um planeamento, por exemplo, de 5 anos ou de 6 anos. Depois vamos voltar a engravidar. Portanto, é importante que nós precisamos educá-las já a partir das consultas, com que elas, quando vão ao serviço de parto, já tenham uma informação mais ampla, que não, eu vou para cá, daqui a X meses ou a X de tempo devo voltar então para fazer o planeamento familiar. Muito bem. Dr. Alberto Miranda, especialista em saúde materno-infantil, vamos agradecer a sua presença nesta edição de Manhã Girassol e certamente esperamos tê-lo em outras oportunidades. Muito obrigado. Nós seguimos olhando para a previsão do tempo. Na cidade de Lubango, que tem previsão de um dia com algumas trovoadas e as temperaturas para hoje 16 de mínima, 20 de máxima, a umidade do ar de 90%. No Luena, província no leste do país, a previsão é de um dia com alguns aguaceiros e trovoadas. As temperaturas mínima para hoje 17 graus, 23 de máxima, umidade do ar 88%. Estamos a fazer mais um intervalo no Manhã Girassol. Os donos do silêncio. Brevemente. E já estamos de volta. Vamos a ter contas e números e economia do dia a seguir no Manhã Girassol. Já está publicada em Diário da República a passagem de gestão da empresa de transporte coletivo urbano de Luanda, TPUL, do Ministério dos Transportes para o Governo Provincial de Luanda. A medida está inserida no novo modelo de governança e sustentabilidade dos transportes públicos, um plano criado pelo Executivo para conferir maior eficiência na mobilidade urbana dos cidadãos. No ano passado, o ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, havia avançado sobre esta configuração e agora a medida vem estampada em Diário da República. No documento, o titular do Poder Executivo, João Lourenço, observa que o serviço de transporte público coletivo urbano de passageiros é essencial e de interesse público, com elevado impacto social e econômico e determinante para a mobilidade urbana, a produtividade e a qualidade de vida dos cidadãos. Começou hoje a funcionar de forma oficial o complexo industrial Rafinol, localizado no município do Rogia Renda, em Luanda. Trata-se de uma fábrica de produção, transformação e refinação de óleo. A nova fábrica, que já funciona de uma forma experimental, tem a capacidade de refinar 400 toneladas de óleo vegetal por dia e 18 mil toneladas de margarina por ano. A infraestrutura foi inaugurada pelo Ministro de Estado para a Coordenação Econômica, José de Lima Massano. Ficamos, por isso, também satisfeitos com mais esta iniciativa, que no domínio do óleo alimentar permite também o país ter um nível de autonomia no que a refinação diz respeito. Temos que continuar a trabalhar na integração, porque o óleo que é aqui refinado ainda é importado. Portanto, vamos precisar de, no campo, ter mais produção de soja, girassol, enfim, e permitir que a transformação possa acontecer com maior segurança ainda neste exercício que o país vem fazendo de substituição de importações e reforço de exportações.
A taxa de inflação registrou uma variação de 13,35% em fevereiro de 2026, comparando com o período homólogo. Este cenário representa uma desaceleração de 1,21 pontos percentuais em relação ao mês anterior e 11,91 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. De acordo com o Índice de Preços do Consumidor Nacional, a classe de transportes foi a que registrou o maior aumento no índice de preços, com uma variação homóloga de 18,66%. Destacam-se também os aumentos nas classes de habitação, água, eletricidade e combustíveis, com 16,6%, saúde com 14,24% e alimentação e bebidas não alcoólicas com 13,55%. A classe alimentação e bebidas não alcoólicas foi a que mais contribuiu para o aumento do nível geral de preços, com 8,24 pontos percentuais durante o mês de fevereiro, seguida das classes de bens e serviços diversos, com 0,91 ponto percentual, transporte com 0,90 ponto percentual e habitação, água, eletricidade e combustíveis com 0,62 pontos percentuais, sendo que as restantes classes tiveram contribuições inferiores a 0,62 pontos percentuais. O Banco Nacional de Angola reforçou a governação dos bancos sob sua supervisão com a entrada em vigor do novo Código do Governo Societário das Instituições Financeiras, que obriga as instituições bancárias a cumprirem mínimos de administradores independentes dos seus conselhos de administração. O objetivo no papel é aumentar a fiscalização que é feita às administrações das entidades bancárias. Este novo código impõe, como mínimo, 3 administradores independentes dos bancos considerados sistêmicos e um nos outros mais pequenos. Quanto aos bancos públicos, no caso do BPC, que é sistêmico, e o Banco de Desenvolvimento de Angola, BDA, o documento do BNA determina que os administradores não executivos têm de ser em número superior aos executivos. O preço do petróleo não para de subir e na manhã desta segunda-feira estava a negociar no mercado internacional acima dos $100 o barril, atingindo valores que não eram vistos há 4 anos desde o início da invasão russa à Ucrânia. A subida está relacionada com o agravamento do conflito no Médio Oriente e ameaça provocar ondas de choque por toda a economia mundial através de um crescimento dos combustíveis que pode durar semanas ou meses a alimentar a inflação. Perto das 17 horas de Luanda desta segunda-feira, o Brent, referência para as exportações angolanas, subia 17,34% para $107,8 por barril, depois de terem chegado a aumentar 27% no início do dia de negociações nos mercados asiáticos para $117,65, o maior aumento de sempre do petróleo num só dia. Noutras commodities, às 17 horas desta segunda-feira, a Bolsa dos Estados Unidos da América estava a negociar a saca de milho para entrega no futuro a $445, menos $3 do valor negociado no último fecho, 405 mil kwanzas, ao câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a $3.765, menos $13 do valor negociado na última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a $5.109, uma queda de $49 do valor negociado na última cotação. E o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a $556, menos $5 do valor negociado na última sessão. Seguimos com a atualidade. Entrou oficialmente em funcionamento o complexo industrial Rafinol,
fábrica vocacionada à produção, transformação e refinação de óleo, localizada no município do Ogienda, em Luanda. O empreendimento entra em ação com uma média diária de produção avaliada em 400 toneladas. O complexo industrial Rafinol começa oficialmente a funcionar desde esta segunda-feira, com capacidade para produzir 400 toneladas de óleo vegetal. Capacidade que corresponde a 100 mil toneladas de óleo por ano, um terço de óleo que o país importa anualmente, segundo o ministro da Indústria e Comércio, Rui Minguens, durante a sua intervenção no ato de inauguração do complexo industrial. A Rafinol surge com uma capacidade nominal de produção de cerca de 400 toneladas de óleo por dia, correspondendo a aproximadamente 100 mil toneladas de óleo por ano. Só para dar uma ideia, esta capacidade de produção é aproximadamente um terço daquilo que costumávamos importar no ano de 2023. A concretização da fábrica resulta de um investimento privado de 900 milhões de dólares, com uma linha de produção, refinação e embalamento de 480 mil toneladas de óleo alimentar. O complexo industrial tem igualmente capacidade para a produção de margarinas, maionese e vinagre, assumindo assim uma relevância de dimensão econômica do país, como afirmou o ministro da Indústria e Comércio. Atualmente, ela assegura 130 postos de trabalho diretos ocupados por cidadãos angolanos, prevendo-se que este número possa atingir os 400 empregos diretos até ao final do presente ano. Para além disso, a atividade desta unidade vai estimular a criação de 2.000 empregos indiretos ao longo da cadeia de valor associada à produção, logística, distribuição e prestação de serviços, contribuindo simultaneamente para o reforço de competências profissionais e para a transferência de conhecimento técnico e tecnológico no setor industrial. Falando à imprensa depois do ato de inauguração, o ministro de Estado para a Coordenação Econômica, José de Lima Massano, destacou que a iniciativa vem dar um impulso na segurança alimentar do país. E ficamos, por isso, também satisfeitos com mais esta iniciativa, que no domínio do óleo alimentar permite também o país ter um nível de autonomia no que hará de, no campo, ter mais produção de soja, girassol, enfim, e permitir que a transformação possa acontecer com maior segurança ainda neste exercício que o país vem fazendo de substituição de importações e reforço de exportações. Massano sublinhou que só atingindo a autonomia na produção de alimentos é que poderá haver redução de preços no mercado. Como sabemos, os nossos preços, a inflação ainda é muito influenciada pelos bens alimentares. E tendo condição do país ganhar autonomia na produção de alimentos, na oferta regular, termos menos quebras na produção, na oferta, isto também tem contribuído para a estabilidade de preços na nossa economia e esperamos que esta contribuição seja mais uma. Inaugurado o novo complexo industrial de produção, transformação e refinação de óleo vegetal. O complexo industrial está localizado no município do Ogienda, em Luanda. António José Seguro foi investido como presidente da República Portuguesa em cerimónia prestigiada, entre outros convidados, pelo chefe de Estado angolano João Lourenço. Foi na manhã desta segunda-feira que António José Seguro tomou formalmente posse como o 6º presidente da República Portuguesa, sucedendo a Marcelo Rebelo de Sousa no desempenho do mais alto cargo da nação, função este que cumpriu durante 10 anos, correspondentes a 2 mandatos. A cerimónia teve lugar na Assembleia da República e contou com a presença de várias entidades, entre chefes de Estados e políticos, a destacar a presença do presidente da República de Angola, João Lourenço, que está em Portugal desde a tarde deste domingo para cumprir este dever protocolar, que é o testemunhar da tomada de posse de José Seguro como presidente de Portugal. Numa cerimónia solene na Assembleia da República, José Seguro prestou juramento sobre a Constituição.
Assumo hoje perante vós e perante o povo português a honra e a responsabilidade de servir Portugal como Presidente da República. Saúdo todos os portugueses. Fico eternamente agradecido pela confiança que depositaram em mim para vos servir como Presidente. Presidente de Portugal inteiro e Presidente de todos os portugueses, vivam em Portugal ou no estrangeiro. Como escreveu Jorge de Sena, Portugal é feito dos que partem e dos que ficam. Sentimento que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa tão bem interpretou quando, inovando, decidiu realizar as comemorações do Dia de Portugal em território nacional e na diáspora. Prática essa que decidi continuar por partilharmos a mesma interpretação. Senhor Professor Marcelo Rebelo de Sousa, na hora em que cessa funções como Presidente da República, quero dirigir-lhe uma palavra de gratidão pela sua dedicação a Portugal e à defesa do interesse nacional. Qualquer que seja o balanço que cada um faz dos seus mandatos, ninguém pode negar-lhe o amor a Portugal. Fica a gratidão e julgo que também posso dizer o afeto de um país que sentiu sempre a sua presença nos momentos mais importantes dos últimos 10 anos. Também com estes fundamentos, decidi condecorá-lo com o grau mais alto da Ordem da Liberdade, o grão colar da Ordem da Liberdade, em cerimónia a ocorrer durante o dia. Dirijo uma calorosa saudação às Suas Excelências, os Presidentes da República de Angola, Dr. João Lourenço, São Tomé e Príncipe, Engenheiro Carlos Manuel Villanova, Cabo Verde, Dr. José Maria das Neves, Timor-Leste, na sua dupla qualidade de Presidente da CPLP, Dr. José Ramos Horta, e de Moçambique, Dr. Daniel Chapo, cujas presenças simbolizam a força dos laços históricos, culturais e económicos que unem os nossos povos e reafirmam os valores da cooperação, amizade e do diálogo que partilhamos. Na sua diversidade, a comunidade lusófona demonstra que uma língua comum pode ser também a partilha de uma ambição maior, um projeto de desenvolvimento e de afirmação conjunta num mundo que precisa cada vez mais de entendimento e de paz. É com essa consciência que Portugal assume as suas responsabilidades no plano internacional. Ao longo do dia, o novo chefe de Estado português passará pelos mosteiros dos Jerônimos, pelo Palácio de Belém, cujos jardins serão abertos à população, pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, para um encontro com jovens e pelo Palácio Nacional de Ajuda, onde irá condecorar o seu antecessor, Marcelo Rebelo de Sousa. O programa estender-se-á para amanhã, terça-feira, no entanto, com deslocações do novo presidente de Portugal a Arganil, Guimarães e Portugal, uma iniciativa que surge no âmbito de uma promessa que fez, a de que pretendia protagonizar uma presidência de proximidade com as populações e os territórios ainda antes da segunda volta das eleições presidenciais, em que conseguiu melhor votação do que o oponente, o líder do Chega, André Ventura. E vamos à nossa rubrica Macas do Português. Tempo para aprendermos com o professor Artur dos Santos, que já cá está. Professor, muito bom dia, bem-vindo à edição desta semana do Manhã Girassol. Bom dia, muito bom dia, como está? Estou muito bem, obrigada por perguntar. E o professor, como está? Estamos bem, graças a Deus. Mais um dia de macas. Sim, macas de português. Essas macas que resolvemos também em conexão com a Girassol FM. Vamos ao encontro do João Alves para termos então a turma completa. Olá, João, muito bom dia. Ronaldo, e também aí para o nosso professor Artur dos Santos. Bom dia, com energia. Bom dia, João, como está? Estamos bem. Está a 10 por 10 aqui, professor. Exatamente. Hoje sou a 10 por 10. Só a 10 por 10. Exatamente. Então vamos começar a aula, professor. A turma está completa. Muito bem. Como sempre, nós trazemos duas macas, não é? A primeira maca, portanto, é também frequente, quer na fala, quer na escrita, as duas, naturalmente. E a primeira é há muitos anos ou há muitos anos atrás.
como é que naturalmente devemos dizer. É uma marca grande, professor. Exatamente. E muito presente no nosso dia a dia. Exatamente. Se há muitos anos ou há muitos anos atrás eu estive em Benguela há muitos anos atrás ou eu estive em Benguela há muitos anos. Portanto, eu estive em Portugal há muitos anos atrás ou eu estive em Portugal há muitos anos. Conforme apresenta o slide seguinte, o verbo haver desempenha, portanto, vários valores semânticos. O verbo haver tem o valor de existir, não é? Eu digo, há muitas pessoas na sala e aí ele tem que ser usado no singular, por isso que é impessoal. Há muitas pessoas na sala, significa existe muitas pessoas na sala, mas também ele tem o valor de fazer. Por exemplo, eu digo, há muitos anos que não vejo o Pedro. Quer dizer, faz muitos anos que não vejo o Pedro. Muito bem. E o último valor que nós trazemos aqui é sobre a maca. Não é? Fui a Benguela há muitos anos. O verbo haver já exprime tempo passado. Exprimindo o tempo passado, então... é escusado dizer... usar com a palavra atrás. Portanto, o verbo haver exprime o tempo passado. Eu estive na Rede Girassol há uma semana. Já exprime o tempo passado. Não há uma semana atrás. Não, porque é redundante. Portanto, sendo que o verbo haver já dá este valor de passado, então nós não precisamos de usar com a palavra atrás. Muito bem, então se tivermos que olhar para a marca inicial, eu fui à Benguela há muitos anos ou muitos anos atrás, o correto é o que está aqui. Eu fui à Benguela há muitos anos. Exatamente, fui a Benguela há muitos anos, estive na Huila há muitos meses. Eu conheço o João Alves há muitos anos. Exatamente, exprime o tempo passado, o passado em que conheceu o João. Então não precisamos usar a palavra atrás porque é pleonasmo, é redundância. Muito bem, muito bem. João Alves, já tem alguma questão para o professor? Não, está corretíssimo. A marca está resolvida? Está, para mim está resolvida. São, portanto, frases que no nosso dia-a-dia vamos ouvindo, não é? Vamos ouvindo sempre. E agora, afinal de contas, é que fui ao IJE há muitos anos. E não há muitos anos atrás. Pois, exatamente. Não, corretíssimo. Seguimos para a outra marca, professor Artur dos Santos. Muito bem, a outra marca é também uma marca bicuda, não é? Como é que se diz? SADC ou SADC? Isto é muito frequente e nós vamos aqui explicar rapidamente. Professor, eu me revejo nesta marca, porque eu também digo SADC. Pois, então, eu até representei não foneticamente tão correta, mas só para facilitar então a leitura. SADC ou SADC. Em português, nós temos siglas e acrónimos. Portanto, são ambas, quer siglas, quer acrónimos, resultam de redução de palavras. Os países da SADC reuniram-se hoje ou os países da SADC reuniram-se hoje. Nós temos siglas e temos acrónimos. Siglas lê-se letra por letra. E acrónimo, nós lemos como se fosse uma palavra. E se nós lemos como se fosse uma palavra, então tem que ter sílaba, tem que formar sílaba. E em português, as sílabas formam-se com consoante vogal ou vogal consoante. Aí no SADC, que é uma sigla, nós temos letra por letra, não forma sílaba. Porque eu tenho SA, forma uma sílaba, depois tenho DC, não há uma vogal para formar sílaba. Veja do outro lado, INADEC é diferente. Se fizer a divisão, eu tenho I, na, DEC. Então isto é um acrónimo. SADC é uma sigla. Logo temos de dizer SADC e não SADC. O outro problema que temos é MPLA. Muita gente está a dizer MPLA. Portanto, estamos a tornar a palavra como sigla e como acrónimo ao mesmo tempo. Então é MPLA. Porque nós temos MP e não forma sílaba. Exatamente. Depois temos aí o LA. Então, MPLA. E não MPLA. E não MPLA. Então temos de dizer MPLA. BNA, BPC, PNA, TPA, INADEC, MINFIN, MINSA, IVA, FA, PIB. Os acrónimos. Os acrónimos. E temos de dizer uma coisa, quer as siglas, quer os acrónimos não podem ser usados no plural. Não posso dizer os BPCs da cidade.
os PIBs dos países, não. Quer as siglas, quer os acrônimos não podem ser usadas num Esta questão plural. do PIB, já ouvi muitas vezes os PIBs Não. dos países africanos. Exato. Na oralidade ainda passa, mas na escrita nós temos mesmo os PIB, porque a regra diz que quer as siglas, quer os acrônimos não podem ser usados no plural. Muito então bem. temos de dizer SADC. Então, se tivermos que olhar para a MACA, os países da SADC Reuniram-se hoje e não os países da SADC. Isso é uma maca muito grande, professor. Vamos levar algum tempo para resolvê-la. Para nos adaptarmos, é verdade. Para nos adaptarmos, como disse o João Alves, e também para resolvê-la. Muito bem, professor. Agora, para recapitularmos aquilo que foram as duas macas desta edição do Macas do Português. Em português temos de dizer, eu estive em Benguela, fui a Benguela há muitos anos, porque o verbo haver já exprime tempo passado, então não precisamos usar com a palavra atrás. SADC é a forma correta e não SADC, porque SADC é uma sigla e as siglas leem-se letra por letra, assim como MPLA e não MPLA. Muito bem. Professor Artur dos Santos, é sempre um prazer tê-lo aqui e fica a promessa de estarmos juntos na próxima terça-feira com outras macas. Exatamente. Tanto na TV como também na rádio. Exatamente, estaremos sempre aqui para resolvermos as macas de português. João, para muito ti obrigado. até já. Muito obrigado, ok. Tá, estamos juntos. E para então o assim foi professor mais Artur dos uma... Santos, mais até a uma- próxima semana. Exatamente. Estamos juntos. Estamos juntos. Nós aqui vamos seguir olhando novamente para as primeiras páginas dos jornais. E começamos no The New York Times, que escreve: a guerra de Trump no Irão e o aumento dos preços da gasolina colidem com a agenda de meio de mandato. O ataque ao Irão levou a um aumento nos preços da energia em um momento em que o custo de vida é uma questão importante para as eleições de outono. O jornal britânico The Times escreve: Trump promete dispensar algumas sanções ao petróleo após ligação com Putin. O presidente Trump afirmou que a guerra acabaria muito em breve. O jornal desportivo A Bola estampa: ordem para resistir. Continuar a acreditar é a mensagem de Mourinho para o balneário. A importância dos milhões da Champions. Special One apelou ao orgulho e agarra o intervalo do clássico e resposta agradou. Voltamos a olhar para o tempo, agora na cidade de Ndalatando, província do Coisa Norte. A previsão é de um dia com trovoadas em partes da zona e as temperaturas para hoje: 19 de mínima, 30 de máxima, a umidade do ar de 72%. Seguimos agora para a cidade capital, que tem previsão de um dia com nebulosidade variável e as temperaturas: 25 de mínima, 31 de máxima, umidade do ar 69%. Estamos a fazer o último intervalo nesta edição do Manhã Girassol. Até já. Os donos do silêncio. Brevemente. Bem-vindo de volta à última parte do Manhã Girassol e vamos falar sobre desporto. E é com Anselmo Gaspar, da redação desportiva da Rede Girassol. Olá, Anselmo, bom dia. Bem-vindo de volta amanhã à Girassol. Promessa é dívida. É verdade, é verdade. Bom dia, Iracema Arnaldo. Estamos aqui, caríssimo telespectador, bom dia. E o desporto é essencial para falar. Exatamente. A marcar presença aqui no Manhã Girassol, quais são os tópicos? Que notícias trazes para nós? Bom, nós vamos falar primeiro do Girabola, porque o jogo do Petro de Luanda e Bravos do Aqui foi o mais produtivo da ronda da 17ª ronda da Liga Unitel Girabola e foi uma ronda considerada produtiva. Acompanhe a seguir os números.
do Nacional de Futebol da Primeira Divisão produziu 14 tentos, uma média de 0,8 golos por jogo. A partida mais fértil foi o triunfo do Petra, fora de portas, ante o Bravos no Equipe por 3-0. As safras a seguir foram a vitória do 1º de agosto diante do Gelson por 2-0 e, curiosamente, o triunfo pelo mesmo resultado do tetracampeão recreativo do Libolo na recepção ao Redonda do Bengo. Libolenses que voltaram a ganhar após 7 partidas em que consentiram 6 aias e um empate. O derby de Benguela viu o Iate derrotar o 1º de Maio por 1-0. Aconteceram 3 empates, coincidentemente a um golo nos duelos. Académica do Lobito em casa emprestada no estádio de Ombaca diante do Cabos Corte do Palanca. Do Inter frente ao Luanda City, os Citizens interromperam o ciclo de 4 vitórias consecutivas dos polícias. O São Salvador do Congo e o Desportivo da Lunda Sul empataram também a um tento. A partida mais pobre foi o empate a 0 entre o Sagrado Esperança e o Desportivo da Huila. O Petra de Luanda mantém a vantagem de 6 pontos na liderança com 45. O 1º de agosto é segundo com 39 e o Ilhate de Benguela é terceiro com 38. Na zona de despromoção estão São Salvador 14º com 16, Redonda do Bengo 15º e penúltimo com 14 e o 16º e último Gelson com 7 pontos. Na próxima ronda, a 18ª, no próximo fim de semana, atenções para os duelos Petra de Luanda, Ilhate de Benguela e 1º de maio, 1º de agosto, velho clássico do futebol angolano. Na artilharia, Dago, congolês democrático do Dagosto, comanda com 11 golos, seguido por Tiago Reis do Petra com 9, ao passo que Rupson do Dagosto é terceiro com 7 golos. Basquetebol, a equipa Capa Samba. 2. Foram os lances suficientes para o governador da Lunda Sul dar o pontapé de saída ao torneio regional de basquetebol feminino alusivo ao 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Em campo, a equipa Capa Samba da Lunda Sul fez história ao derrotar por expressivos 31-21 bolas diante da sua congênere Bravos do Maquis da província do Mochico. As minhas jogadoras estiveram muito fortes e o jogo estava excelente. Gostamos da partida, a arbitragem, a organização, estava tudo top e como já vinha dito, né? É um jogo em alusão ao Dia das Mulheres, então foi uma festa bonita, sem confusão alguma. Tivemos a vitória, graças a Deus, e vamos continuar a trabalhar para as próximas competições. Uma bola atrás da outra, lances pós lances, animaram a tarde dos munícipes que acorreram à quadra desportiva do município de Saurimo. Apesar da derrota, o treinador do clube Bravos do Maquis reconheceu a importância do torneio que visou a emancipação da modalidade no gênero feminino. Estamos de parabéns, vamos continuar a trabalhar, a região leste está a trabalhar. O nosso também, o outro objetivo é dinamizar e emancipar a própria modalidade a nível da região leste. Como homem do desporto, Gildo Matias José destacou a visão do torneio, tendo sublinhado a inclusão do gênero e a emancipação do desporto a nível da província. Nós temos, desse ponto de vista, um portfólio bastante rico do desporto praticado pelas mulheres. No handebol, no basquete, no futebol, em outras modalidades, na ginástica, portanto, nas modalidades individuais. Portanto, o desporto e a mulher são uma pedra angular do nosso processo de crescimento e desenvolvimento e é para isso que também queremos estar aqui a homenagear. Portanto, bem-ajam todas as mulheres, viva o desporto e viva o desporto particularmente praticado pelas nossas mulheres. Com o sentimento de dever cumprido, Gildo Matias José garantiu que ainda há muito que se trabalhar na Lunda Sul, tendo destacado que na província há muitos talentos jovens que devem ser bem aproveitados. O basquetebol é uma modalidade que nós queremos ver desenvolvida, temos a ambição, esperar conseguir ter uma equipa de basquetebol sénior ou feminina a disputar o nosso campeonato nacional, mas vamos continuar a dar essa atenção, esta proximidade, este calor e este incentivo à prática do basquetebol, particularmente também aqui feito pelas nossas raparigas, pelas nossas jovens. Para os que acorreram à quadra desportiva, a iniciativa é positiva, sendo um impulso na descoberta de novos talentos em todos os níveis.
queremos apoio, o mesmo apoio que tem dado ao género, gostaríamos que também tenha que ser do mesmo jeito, tanto a participação dos campeonatos nacional, principalmente nacional. Aqui nós temos boas meninas, mulheres bem-aventuradas, que se tivermos aquele apoio em si, elas também vão representar bem a Lunda Sul, que não pode falhar no campeonato nacional. Esta final entre o Capa Samba e o Bravos do Maquis destacou-se como o ponto mais alto do torneio, proporcionando um espetáculo na quadra desportiva. E lá fora, na última madrugada, o Golden State Warriors perdeu frente ao Utah Jazz por 116-119. Já o líder da Conferência Oeste, Oklahoma City Thunder, venceu o Denver Nuggets por 129-126. Pois o melhor do basquetebol internacional a colocar ponto final aqui do desporto no Manhã Girassol para fazer o passe picado à Iracema. Passe bem recebido até amanhã, Anselmo Gaspar, e nós aqui temos mais um contacto com a Girassol FM. E por sinal é o último nesta edição. Olá, João Alves. Não consegues ficar parado? Não é possível. Aqui não é possível. Isso Só aqui... falta aí nos estúdios uma calumba. Opa, nem imagines. Mas dá para recordar. Para a coisa pegar fogo, não é? Dá para recordar aqui ouvirmos este Soba, né? Do Tony de Fumo Júnior. Exatamente, músicas, exatamente. Mas nós também podemos ouvir um pouco. O Galácio. Por que não? Bem, agora é a minha vez. Opa, Iração, não me faças ser daqui para ali. Não. Isso aqui é um atentado. Não faças isso. Então, como é que é? Está tudo bem, não é? Eu quero mostrar aquilo que eu sei fazer, não é? Não, mas deu para ver, né? Deu para ver, não é? Que eu danço muito mal. Não, vale a pena. Mas daquelas pessoas que vão para a festa e ficam sentadas a mandar... Da pista, não é? No meio da multidão também. A rasgar o salão. Naquele momento em que muitos estão a dançar, nós aproveitamos porque a atenção não fica só virada para nós. E até porque é no meio de muita gente que passam as falhas, né? Quase ninguém dá conta. Porque as atenções não ficam só para nós. Pois, claro. Lá todo mundo a bailar, então aproveitamos, damos aí alguns toques. Aqueles momentos, maldados. Aqueles momentos em que você levanta a contar que os outros também vão levantar para dançar e afinal ninguém. E tu olhas para os lados, como é? Aqui ninguém para distrair o público. Azar teu. Todos a olhar para ti, então aquilo é, como se diz, azar da belita. Naturalmente, azar da belita. Olha, nós estamos mesmo na reta final, não é? Eu acredito que deves ter recebido muitas contribuições em torno do tema. Variedíssimas. Que está hoje em análise no Bom Dia com Energia. Também restam apenas 10 minutos para a hora 9. Muito já foi dito, certamente. Sim. As opiniões são variadas, né? Sabes que os ouvintes ligam para nós e nós aqui registramos toda aquela que é a opinião, porque respeitamos-las todas. Agora cabe a quem direito que nos esteja a ouvir, né? Que tiram alguma coisa importante das contribuições que foram aqui deixadas. Na verdade, muitas apontam mais para o aumento da questão da inspeção das viaturas. Este é um ponto essencial. Está a decorrer, está em curso também este processo de inspeção, a licença de inspeção, para a obtenção da licença de inspeção anual para os carros particulares e para aqueles que fazem o serviço de transportes públicos é semestral. Devem ir para a Direção de Trânsito para fazer a reinspeção. Porquê é que deve ser feita esta reinspeção? Para ver o estado técnico da viatura. Evitar estas macas. Sim, porquê? Porque grande parte dos acidentes que acontecem, muitos deles não são só por erros ou distração do motorista, mas também baseiam-se em determinadas avarias técnicas que vão surgindo. Perdi o travão. Estás numa descida de 10%, estás ali a pisar no freio e nada. Aí a maca não é da estrada, atenção. Não, nem do coitado do motorista. Ali tens de jogar no seguro. Ou vais fazendo reduções até rebentar com a caixa e o motor, ou então você vai saltar. Ali é outra coisa. Mas como se diz que o comandante do navio, entre aspas, vai a fundo com o navio, então você tem de ir, vai até o fim com o volante, ali você tem de agarrar o volante. Mas estás aqui a imaginar mais ou menos tu numa descida daquelas e o Simão João já está aí. Vamos atender o Simão João, não é? Olha, o Simão nesta altura está na Avenida 21 de Janeiro, bem ao pé do nosso centro. O trânsito aí está complicado para os automobilistas que seguem nesta altura, pelo menos aquilo que nós conseguimos ver, a que seguem nesta altura para o aeroporto. É isto mesmo, Simão João, muito bom dia. Vamos à última atualização do movimento rodoviário. Olá, Simão, bom dia. Bom dia com a energia.
É isso mesmo, Iracelma e João Alves, de facto está pesado para quem segue em direção ao aeroporto aqui na antiga rotunda da GAMEC. Está difícil, literalmente difícil, o movimento rodoviário por esta altura para quem vai para a baixa da cidade de Luanda. O engarrafamento normalmente logo nas primeiras horas da manhã a fotografia fica deste jeito, ou seja, para quem quer chegar cedo à cidade ou à baixa da cidade capital, deve no mínimo sair às 6 horas pontualmente de casa e para passar então aqui de forma livre, sem problema nenhum. 30 minutos depois as coisas aqui na antiga rotunda da GAMEC, na 21 de janeiro, já começam a complicar-se e até esta hora a fotografia é esta, o cenário é este do movimento rodoviário. Fica complicadíssimo para quem vai seguir em direção ao 4 de fevereiro, o aeroporto 4 de fevereiro. É complicado por esta altura. Este engarrafamento também vai encontrar, sobretudo, quem vai subir a FAPA, naquele ponto inclinado em direção então ao aeroporto 4 de fevereiro, também fica complicadíssimo a fotografia sobre o movimento rodoviário. Está assim por esta altura para quem vai seguir em direção ao 4 de fevereiro, o aeroporto. Quem segue para as imediações da multiperfil, o trânsito está favorável, não há problemas nenhum por esta altura. Os agentes reguladores de trânsito também estão aqui para facilitar naquilo que é a fluidez da mobilidade rodoviária, mas não está fácil, apesar de já estar quase 9 da manhã, mas a fotografia ainda é esta, com muito movimento por esta altura aqui na 21 de janeiro, em direção para quem vai ao 4 de fevereiro. Quem está a descer, as coisas estão mais facilitadas para os automobilistas. Então, Iracelma e também João Alves, nós vamos colocar um ponto final nesta nossa segunda presença na semana, terça-feira. A equipa que trabalhou, constituída por Eduardo Gonçalves, as imagens são de Song Magalhães. Eu sou o Simão João. Bom dia aos dois. Bom dia e até amanhã, Simão João. Muito obrigado, Simão. Bom dia com energia. Havia ali aquela viatura, a Toyota Yaris, com um slogan ali, frente ao vidro, o arroz. Eu não entendo se ele gosta muito de arroz, ou se arroz é o carro, ou se é por causa do preço do arroz. Eu fiquei sem perceber. Eu também fiquei sem perceber, mas calculo que seja... letras garrafais, não é? Eu também notei. Deve gostar muito de arroz, não é? Deve ser um indivíduo que gosta muito do arroz ou está preocupado com o preço do arroz, tal como disseste. Olha, João Alves, para lá do arroz, da minha parte foi uma honra muito grande fazer estas múltiplas conexões que foram mesmo 10 e 10, não 10, mais do que isto. 10 por 10, exatamente. 10 por 10. Amanhã certamente estaremos aqui. Mas sempre manter com a mesma garra, com a mesma energia 10 por 10. Mas não pode ser diferente, Iracelma. Amanhã é o dia mais produtivo da semana. Exatamente, quarta-feira. Será que amanhã não será 20 por 20? Não sei, vamos a ver. Vamos ver como é que começamos amanhã, a ver se aumentamos ali uma porcentagem nas 10 por 10, não é? Mas 10 por 10 é taxativo, é do PK, então vamos manter ali o 10 por 10. Até amanhã, João Alves. Obrigado mesmo. Bom dia. Para os radiovintes que estiveram connosco. Bom dia com energia também para ti e para os por aqui está tudo dito, tudo contado. Nós vamos, mas fica a promessa de estarmos juntos pontualmente amanhã, à hora 7, aqui na TV Girassol. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Estamos juntos.